presidente. Meus cumprimentos ao senhor. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao senhor. Queria começar cumprimentando meu grande amigo, Lucas Onze. Desde a minha época de adolescente, fomos muito felizes. Bem-vindo, Lucas. Presidente, Alexandre, o Grande, falava que não podem haver dois sóis no céu e nem dois senhores na terra. E, evidentemente, isso se coloca. Nós não podemos sentar em duas cadeiras. Nós não podemos ser democratas às vezes e às vezes defender uma ditadura. Às vezes defender a ruptura democrática, não querer que o resultado de uma eleição se efetive. E foi isso que nós verificamos no Brasil nos últimos 4 anos. O presidente Lula venceu a eleição. Alguns maníacos tentaram dar um golpe de Estado desastrado e foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. E foram condenados sob a relatoria de um ministro de direita. Um ministro que serviu José Serra, um ministro que, durante a integralidade do período em que atuou no serviço público, atuou para grandes caciques partidários que nunca estiveram do nosso lado, como o ministro Kassab. Um juiz que foi indicado fruto de um golpe de Estado. E um juiz que continua com prática de direita. Continua suprimindo o direito de trabalhador todos os dias. Continua, quando dos julgados, suprimindo previsões legais na legislação trabalhista. E um juiz que serve a um senhor que é a democracia, mesmo sendo um juiz de direita. Esse é Alexandre, que exclusivamente imputa a lei e não imputa na sua integralidade. Porque imagina se um representante de uma outra facção criminosa fosse a uma rua e atentasse à justiça, ofendesse o juízo, vereadora Rose. Um membro do PCC falando que se esse juiz tivesse em toga, eu vou deixar ele escalpelado. O que ia acontecer com esse aí? Ia pegar a prisão domiciliar para ficar coçando em casa? Ia pegar era cadeia. Então Alexandre não está cumprindo a lei mesmo. Cumprir a lei é prender imediatamente Jair Messias Bolsonaro. E eu queria rebater alguns pontos que foram elencados pelo vereador Ramon Teles. Uma parte, vereador. Que tem o meu respeito, de imediato. Uma parte, vereador. Tarde. O senhor entra em outros aspectos dessa importante declaração. Nós comemoramos ontem a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mas se fosse qualquer outra pessoa que descumprisse tantas medidas cautelares como descumpriu, já estaria preso em regime fechado. Ninguém está acima da lei e as pessoas precisam aprender isso, porque no nosso país quem tem colarinho branco está acostumado a não cumprir a lei e sair ileso dessa situação. Tentaram dar um golpe de Estado no nosso país e acreditam que vão se safar dessa. É inacreditável que o Bolsonaro desrespeite a lei todos os dias e não cumpra aquilo que o judiciário manda. Portanto, como o senhor falou, deveria estar em regime fechado. Se Alexandre de Moraes de fato estivesse atento à lei, já teria feito isso faz tempo. Obrigada, vereador. Obrigado, vereador Ed Laifris. Me atrapalhando aqui com... Vereador Cláudio, eu gostei muito de uma expressão que o pessoal utilizou ontem na imprensa de cavar. Cavaram, né? Nós que gostamos de futebol, especialmente do Esporte Clube Juventude, e acompanhamos eventualmente nas partidas, a gente sabe o que é cavar um pênalti, né? Cavar um pênalti. É simular. Então, fizeram uma grande novelinha, né? Tudo acordadinho, né? Do ponto de vista de tentar dizer e forçar que o Supremo tomasse uma decisão. Eu tenho clientes, vereador Cláudio, que conseguiram, por exemplo, relaxamento de pena, né? E tenho clientes que, por conta de pegar o celular, o juiz mandou recolher de novo. Começar a trocar opinião. Então, por que se cabe para um cliente, uma pessoa simples, comum, né, que deve lá alguma pena
para a justiça, por que não cabe para o presidente? Então simularam. O problema é que tinha VAR. Tinha VAR, né? E o VAR percebeu, né? Então, nada mais justo, concordo com Vossa Senhoria, tinha mais é que ser preso, literalmente, né? Prisão preventiva, que é o que cabe, o que caberia para qualquer cidadão comum. Porque é o presidente da República. Vi algumas manifestações, e me perdoe, vereador Ramon, fazer qualquer comparação entre o atual governo Lula, todo um processo novo de industrialização do Brasil, com os 4 anos do governo Bolsonaro, é pedir para inglês ver. É pedir para inglês ver, né? Nós enfrentamos um processo, muito grande de desindustrialização. Só um pouquinho, vereador Eloy. Pois não, vereador Ramon. Artigo 209, Pois não. inciso 2º. Eu quero que o vereador Frisso ele explique em que momento do meu discurso eu citei Luiz Inácio Lula da Silva. Não, o senhor fez um apanhado, vereador, não vou tirar o tempo do vereador Cláudio, fez um apanhado do governo Bolsonaro. E eu estou dizendo que não dá para comparar. Na minha questão de ordem, só presidente. isso. Eu Só tô na isso, minha senhor questão de presidente. ordem. Vereador Capitão Ramon, a questão de ordem solicitada Absolutamente. pelo senhor, no inciso 2º, ela trata de solicitar a censura do presidente ao pronunciamento de vereador, né? Então, presidente, eu não falei em nenhum momento de Luiz Inácio Lula da Silva durante o meu discurso e o vereador, com todo respeito, Sim. Frisso, Eu disse que falei, fiz vereador. uma comparação. Isso. Segue, ele já Eu falei, respondeu. conclui, senhor presidente. Segue o orador da tribuna. Peço que desconte o tempo do nosso ilustre orador. Muito obrigado pela gentileza. Seguindo, presidente, e aqui contrapondo a integralidade dos argumentos do vereador Capitão Ramon, o PIX, o senhor também, inclusive, sabe que foi uma proposta do Banco Central quando da gestão do presidente Michel Temer, não do presidente Bolsonaro. Segunda questão, a maior tragédia para um Banco Central é ser autônomo. E é isso que acontece aqui. Por isso, o senhor, a senhora de casa, vão parcelar agora um fogão 6 bocas, tem que pagar 20% de juro ao ano. Pode agradecer ao Bolsonaro que fez a autonomia do Banco Central. Quanto ao saneamento básico, a lei do saneamento básico determina a integralização do acesso ao saneamento básico até 2033. As grandes cidades que dão lucro, Paulo Damer, podem ter o saneamento básico integralizado. Agora, eu duvido que Chique da Bahia tenha integralização do saneamento básico, que Hollywood, Pernambuco, sabe por quê? Porque onde dá prejuízo, o capitalista não quer. A segunda questão, a Eletrobras. Pode agradecer ao presidente Bolsonaro o aumento da luz também. Quem privatizou a Eletrobras foi ele. Pode agradecer ainda quando aumenta em 8,5% a taxa de embarque dos aeroportos. Uma passagem que anteriormente custava R$580 para São Paulo, agora nós pagamos R$1.200. Agradeço ao presidente Bolsonaro. E mais do que isso, agradeço ao presidente Bolsonaro porque depois de privatizar, a empresa privada, quando dá um problema, bate na porta do governo para pedir dinheiro, que foi o que aconteceu com a Fraport. Alagou o aeroporto Salgado Filho. Quem pagou foi o seguro? Quem pagou foi a Fraport? Ou foi o governo federal para ficar aberto? 550 milhões de reais de investimento público para reabrir. Mas se a gente for tratar de números do governo Bolsonaro, a gente não pode esquecer que 690 mil pessoas morreram de Covid. Porque o Bolsonaro não conseguia ficar em casa. Teve que o ministro Alexandre de Moraes mandar ele ficar em casa. Agora vai ficar em casa, parece. Mas mais do que isso, anteriormente, nós tínhamos uma clara divisão entre a importância da economia e da vida. Mas os CNPJs não podem morrer. Nós precisamos afastar o direito à vida para garantir a abertura irrestrita dos locais. A economia não pode parar. Mas agora, em nome do bonito, ficar solto, a economia brasileira pode toda parar. A gente pode parar de exportar café, a gente pode parar de exportar carne, a gente pode parar tudo. Simplesmente por um autocrata vir aqui, defendido por aqueles que nenhum amor à nação têm, e impor a sua legislação em país estrangeiro. A legislação brasileira é clara ao determinar que nós não admitimos intervenção estrangeira. E não admitiremos. Mas o que a direita em parcela não admite,
é que nós voltamos, ganhamos a eleição, levamos o feijão a R$6, voltamos a levar o arroz a 20, voltamos a levar o açúcar 5 quilos a 20, voltamos a reduzir preços importantes que as pessoas Me permite têm uma acesso. parte, vereador. Garantimos o retorno da gasolina a 6 e pouco, porque se fosse na época de autonomia, levando em consideração que a Europa vende gasolina a €1,70, com o Bolsonaro no poder nós estaríamos pagando R$12 o litro da gasolina. Como sou um democrata, vereador Ramon, tenha bondade. Vereador Cláudio Libarte, o senhor citou alguns valores e eu gostaria, inclusive, que o senhor passasse aqui para esses parlamentares e para a população caxiense onde é que a gente encontra esses valores aí, que eu gostei dos preços. Eu tenho ido nas gôndolas e não são esses preços. Vide, vamos lá no Andreassa, no Bela Vista, que o senhor citou, que é lá que eu moro, eu vou lá e olho a picanha. A picanha não custa R$50. O café não está custando 10 pila. O quilo do café está R$100, vereador. Então, se o senhor me indicar esse mercado, eu vou divulgar para os meus seguidores aonde eles podem comprar esse preço aí. Eu tenho um representante dele aqui, Supermercado 11, na encruzilhada de Ana Rec. Um abraço para o senhor. Declaração de líder do Progressistas. Declaração de líder do PP, em declaração de líder, vereador Caleb Garbim, da tribuna.